Eve e Cillian finalmente encontraram a casa dos sonhos, um refúgio perfeito, com um preço surpreendentemente baixo. Eles mal podiam acreditar na sorte que tiveram. Nos primeiros dias, tudo era maravilhoso. Cada cômodo parecia um convite para uma nova vida feliz. Mas essa felicidade estava prestes a ser interrompida. Numa tarde ensolarada, a campainha tocou. Na porta, um casal de idosos sorria gentilmente. Eles explicaram que haviam morado naquela casa por muitos anos e, com uma nostalgia palpável, pediram para dar uma última olhada no antigo lar. Eve, tocada pela história, não viu mal nenhum em deixá-los entrar. Afinal, o que poderia acontecer? O casal de idosos entrou, seus olhos brilhando com memórias. Eles caminhavam pela casa com uma familiaridade desconcertante, apontando para cantos específicos e relembrando momentos que viveram ali. Eve e Cillian acharam a cena um pouco estranha, mas encantadora. No entanto, o encanto começou a desaparecer quando o comportamento dos visitantes mudou. O senhor idoso foi até a cozinha, abriu a geladeira e pegou uma maçã, como se estivesse em sua própria casa. A senhora se acomodou no sofá da sala, ligou a televisão e começou a folhear um livro que estava na mesinha de centro. A paciência de Eve começou a se esgotar. A visita estava se estendendo demais. Ela se aproximou do casal com um sorriso forçado e disse: "Bem, foi um prazer recebê-los, mas acho que já está na hora de irem." O casal de idosos olhou para ela. Seus sorrisos gentis agora pareciam perturbadores, quase sinistros. A senhora respondeu com uma calma assustadora: "Mas querida, nós não vamos a lugar nenhum, nós moramos aqui." Eve e Cillian se entreolharam, um arrepio percorrendo suas espinhas. Aquilo só podia ser uma piada de mau gosto. Cillian, mais firme, pediu que eles se retirassem imediatamente, mas eles apenas riram. Um som oco que ecoou pela casa. A situação escalou rapidamente. O casal de idosos se recusava a sair, insistindo que aquela era a casa deles. Eles agiam como se Eve e Cillian fossem os intrusos. Sabiam onde cada interruptor de luz estava. Conheciam os rangidos do assoalho e até mesmo o nome do carteiro. Eve começou a sentir um pânico crescente. Ela ligou para a polícia, mas quando a viatura chegou, a casa estava vazia. Os policiais não encontraram ninguém além de Eve e Cillian. Eles olharam para o casal como se estivessem loucos, sugerindo que talvez fosse o estresse da mudança. Mas Eve sabia o que tinha visto. Eles não eram fantasmas. Eram pessoas reais. Nos dias seguintes, o terror se tornou a nova rotina. O casal de idosos aparecia e desaparecia sem aviso. Às vezes, Eve acordava no meio da noite e os via sentados na beira de sua cama, apenas observando. Cillian começou a duvidar da própria sanidade, pensando que talvez Eve estivesse imaginando coisas. A tensão entre eles cresceu, exatamente como os visitantes pareciam querer. Eles sussurravam coisas para Cillian, plantando sementes de desconfiança sobre Eve. A casa dos sonhos havia se transformado em um pesadelo psicológico, um campo de batalha, onde o inimigo era invisível para o resto do mundo. Desesperada, Eve começou a investigar a história da casa. Ela passou horas na biblioteca local, pesquisando antigos registros de propriedade e notícias de jornais. Foi então que ela descobriu a verdade aterrorizante. A casa tinha um histórico sombrio de eventos estranhos. Vários casais jovens se mudaram para lá ao longo das décadas, e em todos os casos, a história se repetia. Relatos de intrusos que ninguém mais via, paranoia, brigas e, por fim, a separação, ou o desaparecimento, de um dos moradores. O padrão era inegável. E em todas as notícias, a descrição dos intrusos era a mesma. Um casal de idosos, charmoso e nostálgico. Eve correu para casa, o coração batendo forte no peito. Ela precisava mostrar a Cillian o que havia descoberto. Precisava que ele acreditasse nela. Mas cheguei. Encontrou a casa silenciosa. Cillian não estava em lugar nenhum. Em seu lugar, na sala de estar, estavam os dois idosos, servindo chá como se nada tivesse acontecido. "Procurando por alguém, querida?" perguntou a senhora, com aquele sorriso congelado no rosto. Eve percebeu a verdade terrível. Eles não eram fantasmas no sentido tradicional. Eles eram algo muito pior. Eram entidades ligadas à casa, que se alimentavam da felicidade e do amor dos novos moradores. Eles drenavam a energia do relacionamento, semeando discórdia até que um dos dois cedesse, se quebrasse ou simplesmente desaparecesse, absorvido pela própria casa. Cillian havia se tornado a mais nova vítima. A casa não estava apenas assombrada, ela era uma predadora. E o preço baixo era
O casal de idosos eram as manifestações dessa maldição, os zeladores de um ciclo de horror que se repetia indefinidamente. Agora, Eve estava sozinha, presa com eles. Ela olhou ao redor, para a casa que um dia foi seu sonho, e entendeu que a única maneira de sair seria quebrando o ciclo. Mas como lutar contra algo que se alimenta exatamente do que você está perdendo? A esperança e o amor? O filme nos deixa com essa pergunta arrepiante, enquanto Ivy se prepara para a luta de sua vida, não apenas por sua sobrevivência, mas pela alma de todos que vieram antes dela, e de todos que poderiam vir depois. O que você faria no lugar dela? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias como essa.